Boa tarde, irmãos. Sexta-feira, estamos de volta aqui com a nossa leitura do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro que nós estamos estudando, de Lucas, né? E eu sempre aconselho os irmãos a lerem junto o Evangelho de Lucas. Muito importante isso, porque eu não li nenhum dos Evangelhos. Eu estou fazendo o Ato dos Apóstolos, em seguida vou prosseguir pelas cartas de Paulo e assim por diante. Então hoje vamos começar o capítulo 20, no verso 1. Paulo na Macedônia e na Acaia. Ele estava vindo de Éfeso, onde houve uma tremenda confusão, porque ele disse lá que a deusa deles, a Diana, né? Artemis, não era nada, era uma estátua, assim como todas as outras estátuas, né? Que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, etc. E que o único que deve ser adorado é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nome que foi posto acima de todo nome e o nome que foi dado para ser adorado, o único nome. É por isso que eu digo sempre que Deus tem nome. Porque Deus. Primeiro que eu não gosto disso, eu gosto de Senhor Deus. Meu Deus, meu Senhor Deus e Senhor Jesus Cristo. E esse é o nome que foi dado para ser adorado. Quando a gente fala em o nome, Senhor Deus, em o nome de Jesus, você pode falar diretamente com o Senhor Jesus, porque Ele é Deus. Eu sempre digo aqui que nós somos monoteístas, temos um só Deus, Jesus Cristo de Nazaré. É a manifestação visível do Deus invisível. E o Espírito Santo que foi mandado em Pentecostes é o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, continuando depois, quando acabou a confusão, queriam apedrejar Paulo, queriam fizeram uma confusão danada na cidade por conta disso, né? Paulo mandou chamar, deem uma olhada no capítulo anterior, que vocês vão ver do que eu estou falando, né? Quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e os animou. Estava todo mundo desanimado mesmo com a perseguição. A perseguição sempre desanima, né? Mas nós temos que ser firmes. E por isso é que existem aqueles que o Senhor Jesus coloca para irem animando o rebanho dele. Para irem animando o rebanho dele. Então se despediu deles e foi para a região da Macedônia. Atravessou aquelas regiões, animando muito com as suas mensagens os cristãos, que é o nosso interesse aqui, é a nossa missão, é animar os cristãos com estas mensagens aqui. Esse é o nosso interesse. E que os que não conhecem, conheçam essa palavra de maneira simples, tranquila, sem denominações, sem nenhum interesse financeiro, nada. É alimento puro, purinho, 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 purinho. Aí chegou a Acaia, onde ficou 3 meses. Você vê que essas viagens de Paulo duraram muito tempo. Em alguns lugares ele ficava 3 anos, 2 anos, 1 ano. Em Acaia ficou 3 meses. Quando já estava pronto para ir à Assíria, soube que os judeus estavam fazendo plano contra ele. Então resolveu voltar para a Macedônia. Foram com ele as seguintes pessoas: Sópatro, filho de Pirro, da cidade de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, o nome era Segundo mesmo, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, que eram da região da Ásia.
Estes foram na frente e nos esperaram na cidade de Troade. Depois da festa dos pães sem fermento, que é uma festa dos judeus, nós partimos da cidade de Filipos. 5 dias depois, nos encontramos com eles em Troade e ficamos ali uma semana. Paulo em Troade, versículo 7 do capítulo 20. No sábado à noite nós nos reunimos com os irmãos para partirmos o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou a falar até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Olha, a importância, é por isso que eu digo aos irmãos, procurem eu não gosto de chamar de igreja, uma congregação. Eu recomendo muito, assim, algumas denominações, mais do que as outras, e bem mais do que umas outras, tantas outras, né? Eu penso assim que tem denominações que são firmes, são sérias, e que você pode ir, inclusive, para você participar da ceia. A ceia é fundamental, porque o Senhor Jesus não deixou Natal, não falou, comemorem o meu aniversário a cada ano, no dia 25 de dezembro, nada disso, ninguém nem sabe em que dia ele nasceu. E depois Jesus não nasceu, ele veio ao mundo, ele já existia, sempre existiu e sempre existirá. Deus não tem mãe. Maria foi a mulher que o Senhor Deus usou pelo poder do Espírito Santo para que o Senhor Jesus viesse à Terra, para ter um corpo humano, para poder morrer em nosso lugar e ressuscitar, pagar os nossos pecados e nos resgatar da morte para a vida eterna. Então, a metodista, por exemplo, é uma igreja séria, é uma igreja que tem tradição, que é renovada. Eu recomendo a Igreja Batista também. Tem algumas igrejas excelentes, né? A Maranata é uma igreja excelente. Se você tiver uma Maranata por perto, você vai estar bem. Vá participar da cerimônia de partir o pão e de tomar o vinho. É fundamental. Foi o que o Senhor Jesus deixou. Não deixou Páscoa, não deixou nada. Agora, fazer isso para celebrar a minha memória. E partindo o pão, os deu aos discípulos, dizendo exatamente essa frase. E depois tomou o vinho, dizendo, este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados, que é o maior dos milagres que o Senhor Jesus executou e executa todos os dias, todas as noites, todos os momentos nesse planeta, até que ele venha e que haja o juízo final. E ficou até meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde estávamos reunidos, a qual ficava no 3º andar da casa. Naquela época era uma casa alta. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continuava a falar, o moço ficou com muito sono. Não é muito recomendável ter muito sono durante a palavra, não. Vamos ver. De repente, dormiu e caiu dali. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse, não se assustem, ele está vivo. Pensaram, ele está maluco, como que ele está vivo? Ele morreu, está todo mundo vendo que ele morreu, ele caiu do 3º andar. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou muito tempo até de manhã e foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele e ficaram muito animados. Olha só, eu sempre digo o seguinte,
O Senhor Deus não faz milagres, principalmente dessa envergadura, à toa, porque o que acontece nesse planeta, as leis desse planeta, elas estão funcionando. Estão funcionando. E elas são imperativas sobre os seres humanos. Ora, nós adoecemos. Por exemplo, um exemplo bem claro, né? Lázaro. Lázaro morreu, foi enterrado. O Senhor Jesus esperou 3 dias para ir lá. E aí falou, vamos visitar nosso amigo Lázaro. E chegando lá, Lázaro estava morto, foi aquela choradeira, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido e tal. Falou, rolem a pedra. Uma coisa que está ao alcance dos seres humanos. Ter fé, obedecer a Deus e rolar a pedra. E rolar a pedra. Ele aí gritou com voz forte, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou e veio para espanto de todos eles. Olha, um milagre fantástico, ele estava morto há 3 dias. Só que tem um detalhe. Quando chegou lá na frente, as leis da terra prevaleceram. O que aconteceu? Lázaro faleceu de novo, de outra coisa, de pneumonia, de, sei lá, caiu, bateu a cabeça, morreu, não está escrito na Bíblia, mas ele faleceu de novo. E também, o Senhor Jesus, como eu já disse aqui, o Senhor Jesus é Deus. E Paulo estava constantemente se consagrando ao Senhor, fazendo um jejum, não de alimentos, mas um jejum de atitudes. Se ele vai dizer isso adiante, lá nas cartas dele, né? Segurando a carne dele para ele não pecar, para ele estar na presença do Senhor e sendo totalmente obediente, fazendo essas viagens dificílimas, ainda mais naquela época, sem ganhar um tostão da congregação, mas ele fabricava tendas que as pessoas usavam naquela época para viajar, barracas, e vendia essas barracas com o trabalho dele. Então ele estava em constante consagração. Ora, então, um pastor, um homem de Deus, ele tem que estar em constante consagração e busca do Espírito Santo o tempo inteiro, até dormindo. Não tem negócio de manhã até de noite, não. É o tempo todo. Eu peço perdão pelos pecados que eu cometo dormindo. Quando eu sonho alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, eu peço perdão. E deixei tudo para lá. Deixei fama, deixei sucesso, deixei tudo. Deixei tudo. Todas as coisas que eu fazia, bem feitas. Sempre chegando no top de todas as coisas que eu fazia, sempre procurando chegar no top de tudo que eu fazia, só não consegui ganhar dinheiro. O resto eu consegui fazer tudo que eu me propus. Mas a minha proposição, que já tinha começado há 30 anos atrás, aconteceram coisas, tal, eu já falei disso aqui, e houve um hiato em que eu tive que me reciclar, suplicar a Deus para que me colocasse de novo no meu lugar, largar tudo e me reconsagrar ao Senhor. Por isso que Paulo fazia estes milagres. Além de ter o famoso espinho na carne que ele orou ao Senhor Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que pelo poder do Espírito Santo infinito o curasse. O Senhor Deus falou, não,
na sua fraqueza, eu me aperfeiçoo em você. É isso. Então, continuemos buscando ao Senhor, não pelos milagres, mas pelo maior milagre, como eu disse aqui, o milagre do perdão dos pecados e da salvação de cada um com a vida eterna. Senhor Jesus, abençoe todos que ouviram essa palavra e abra a todos o entendimento para que elas penetrem fundo. Entendimento, discernimento, sabedoria que vem do alto, Senhor. E nos abençoa, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, o Cordeiro de Deus, nosso Salvador, nosso Redentor, pelo poder infinito do Espírito Santo. Amém.